sobre a lei da atração. Você talvez já ouviu falar disso aí. A lei da atração ela é muito usada hoje por vários palestrantes de autoajuda, vários preparadores, vários coaches, vários treinadores, vários influencers, pessoas que trabalham muito com empresas em treinamentos, como diria, também levando as pessoas ao desenvolvimento próprio, pessoal, ou seja, é um assunto que está muito em baila. A lei da atração, ela, em outras palavras, simplificando, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, ela quer dizer que muito ou quase tudo do meu sucesso ou do meu fracasso se deve à minha disposição mental em construir pensamentos para um lado ou para o outro. Pensamentos que poderão se materializar em coisas reais. Então vamos um pouquinho falar sobre isso aqui. Para começo de conversa, eu acho que seria bom eu historiar para vocês como é que começou esse movimento, esse estudo, essa abordagem da lei da atração, e assim nós vamos construindo um pouquinho o desenvolvimento histórico dela e ao final eu vou me posicionando aqui, tá bem? Primeiro eu vou apenas historiar a lei da atração. Até onde eu fiz a minha pesquisa e descobri, o autor mais recente e ao mesmo tempo mais antigo, que eu digo mais recente assim, desses que elaboraram o sistema, aquele que trabalhou mais de perto como um pioneiro da lei da atração, dessa teoria ou hipótese da lei da atração, foi um americano chamado Phineas Kimby. Phineas Kimby era hipnólogo. Aqui eu confesso que eu já acendo um pouco meu sinal vermelho, porque eu não aprecio muito a hipnose como método terapêutico. Depois, num outro vídeo, eu posso dar as razões disso, mas apenas anunciando, eu não acho que a hipnose está de acordo com um método aceitável à luz da palavra de Deus. Mas Phineas Kimby era hipnólogo, ele era inventor e filósofo também. E a história conta, isso foi no final do século... Não, perdão, no início do século XIX, que ele se curou sozinho de uma suposta tuberculose pelo pensamento positivo. E aquilo ali foi rapidamente divulgado em várias pessoas, alastrou pelos Estados Unidos, e ele começou a falar que com o poder do pensamento ele curou a sua própria doença. Então o princípio fundamental que Kimby apresentava seria o seguinte: ele dizia que a mente das pessoas é como uma casa, tá bom? Uma casa está ali. E essa casa, ela está pronta para que o seu pensamento habite nela. Só que às vezes vem um pensamento inimigo. Então você tem que fazer uma projeção mental para entrar dentro dessa casa, expulsar o inimigo, os pensamentos ruins, colocar no lugar pensamentos bons, e que esses pensamentos bons estabelecidos na mente poderão resultar em coisas boas, como por exemplo a cura de uma doença, a prosperidade financeira, a restauração da saúde ou até da felicidade plena. Aí muita gente seguiu a esse pensamento, ele fez vários discípulos, e mais tarde, em 1887, apareceu o termo lei da atração. Não foi bem ele que usou o termo, ele criou o conceito, mas a expressão lei da atração só vai aparecer mais tarde, e aí vem aparecer pela obra de uma outra autora espiritualista que eu também tenho reservas, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky era uma mulher que era uma mistura de médium com vidente, e ela falava muito sobre o poder existente entre os elementos físicos e o espírito. Depois dela veio Prentice Mulford, que foi a figura central do movimento do Novo Pensamento, e em 1888, um ano depois, também publicou a Lei da Atração como sendo um princípio geral para encontrar a felicidade. Mais tarde, em 1907, vem Elizabeth Towen, editora da Nautilus Magazine, que ela publicou um livro, tá certo? Journal of New Thought, Jornal do Novo Pensamento, em que ela propagava, e aí realmente a coisa ficou mais popularizada, a prosperidade através da força do pensamento. Aí veio até um livro, na época também foi editado pela mesma publicadora, onde o autor, eu até anotei aqui, é Bruce McLeland, Bruce McLeland,
e o nome do livro é A Prosperidade através da Força do Pensamento. E nesse livro ele fala assim, olha essa frase dele que interessante: você é o que você pensa, não o que você pensa que é. Eu tentei traduzir o trocadilho em inglês para o português, mas seria mais ou menos isso. Você é o que você pensa, não o que você pensa que é. Então aqui esse livro dava muita força também ao pensamento como modelador daquilo que eu sou. Existem muitos problemas do ponto de vista da antropologia teológica, bíblica, em relação a isso aqui. Mas calma que ainda não defini minha posição diante de tudo isso. Vamos continuar aqui. Aí anos mais tarde, já em 1937, depois na década de 50, depois em 1980, surgiram outros livros que ainda eram famosos na época que eu era adolescente. Eu lembro desses livros, eu li alguns deles, livros sobre o pensamento positivo. Como eu falei, muitos deles vêm desde a década de 1930, mas nos anos 80, 90, esses livros já estavam aí por todos os lados. Até o famoso Paulo Coelho, que depois se identificou como bruxo, mago, qualquer coisa assim, começou a escrever vários livros que viraram best-seller no mundo inteiro. Paulo Coelho se tornou um dos autores brasileiros mais lidos da atualidade, com livros publicados em dezenas e dezenas de idiomas. Eu lembro de um livro dele, Ilusões. Eu li esse livro, As Aventuras de um Messias Indeciso. E Paulo Coelho, em grande parte da sua filosofia, ele bebia nessas fontes do pensamento positivo. Então você está notando que a lei da atração, até onde eu estou estabelecendo aqui, tinha um viés muito espiritualista, muito místico, assim, enamorado da hipnose, de outras coisas assim, que são elementos que fazem a gente ficar com a orelha em pé.